Boa noite, inúmeros seguidores. Meu nome é Jorge Cardoso, sou especialista em Direito do Trabalho, Processo Civil e Direito Civil. Hoje, de 11 de 5 de 2021, às 20 horas e 20 minutos, gostaria de pedir para vocês compartilhar esse vídeo com os amigos, se inscrever no meu canal, dar um joinha, mandar dúvidas aí embaixo nos comentários ou no meu telefone 77993592399 com nome inicial, é Zap. Hoje eu vou dar uma palhinha sobre pensão por morte. Pensão por morte, será se você poderá ter direito em caso de falecimento de alguém da sua família ou de alguém que você mantém um relacionamento, enfim. Então a pensão por morte é um benefício previdenciário pago aos dependentes, tem que ser dependentes do segurado previdenciário, claro, que venha a falecer. Então tem que ser dependente. Então os dependentes, em resumo, são os filhos até 21 anos, se você tiver, por exemplo, irmão dependente de você até os 21, ou outras pessoas que você declare como dependente. Tem que estar declarado, inclusive na sua declaração de imposto de rendas. E quando você vier a falecer, quem for declarar a certidão de óbito tem que colocar lá embaixo, na certidão de óbito, os dependentes, porque isso é útil para você, para quem for solicitar, requerer no INSS, provar. Então, a única certeza assim que nós temos é que nós pagamos impostos e contribuímos com o INSS. Para quê? Qual o objetivo dessa contribuição? É para um futuro que a gente vai ficando velho, é natural, todos nós vamos ficar velhos, uns mais novos morrem, outros morrem com mais idade, mas o princípio básico é que nós iremos ficando velhos e essa contribuição é para proteger um ente querido seu ou sua esposa, ou seja, um dependente seu. Assim, para não deixar a pessoa que acaba de perder um ente querido totalmente desamparado, foi criado esse benefício previdenciário da pensão por morte. Então, quem tem direito a receber a pensão por morte? Quem tem direito? Faz jus ao recebimento da pensão por morte os dependentes do segurado, que veio a falecer. Como eu comentei no início, os dependentes são aqueles que você declarar, os filhos até 21 anos, e aquelas pessoas, por exemplo, se você adotar uma pessoa, uma criança, ela também se torna dependente. E é interessante aqui que as pessoas incapazes, por doença, etc. e tal, eles recebem a pensão vitalícia. Mas eu vou explicar em seguida. De forma assim, podemos dizer que o segurado é aquele que contribui ou contribuiu para a Previdência Social. No caso da pensão por morte, não há um número mínimo de contribuição para que se possa ser concedido o benefício. Ou seja, quando a pessoa faz a sua primeira contribuição e se torna assegurada, já poderá ter a pensão por morte concedida ao seu dependente. Então aqui não tem aqueles prazos de carência, que, por exemplo, que tem para algumas coisas. Por exemplo, se você começa a contribuir hoje e sofre um acidente, estou dizendo autônomo, e só tem uma contribuição, você não tem direito ao auxílio do INSS, porque você não contribuiu 12 vezes, porque tem uma carência de 12 contribuições. É outro caso, mas só estou dando um exemplo, que essa carência para a pensão por morte não tem. O número de contribuição, porém, será importante para definir a quantidade de tempo que o benefício será mantido, conforme veremos adiante. Nesse caso da contribuição, ele só vai medir quanto o seu dependente vai ficar recebendo a posterior. Se você contribuiu menos, a pessoa vai receber por um período menor. Se você contribuiu mais, quanto maior tempo você contribuiu,
o seu dependente vai receber mais tempo, perfeito? Então, para você solicitar ou requerer a pensão, você vai ter que ter o CPF da pessoa falecida e dos dependentes, CPF importante, todos os documentos do falecido, na certidão de óbito, é óbvio que é o principal, e os documentos pessoais do falecido e dos dependentes. Inclusive, eu te falei, os dependentes é importante você declarar na certidão de óbito e que esses dependentes tenham feito parte em vida do falecido. Isso é importante. Não adianta chegar lá, eu sou dependente porque eu sou irmão, eu cuidei dele 50 anos. Ele não era, mas só até os 21. Ele não declarou na imposto de renda e na certidão não foi declarado, então não tem. Se tiver, for tutela, curatela, termo de guarda que estiver, então vai ter que apresentar procuração e termo de representação legal no momento do pedido. Os tempos de contribuição, vai ter que pegar um extrato no INSS, que é importante, e o documento que comprova os dependentes, é isso que eu te expliquei. Quem são os dependentes? Já fiz uma introdução, vou dar uma massificada aqui. Os dependentes eles se dividem em três classes distintas, devendo ter essa qualidade na época da morte do segurado. Então são três classes. A primeira classe é composta pelo cônjuge ou companheiro. Em união estável também tem direito à pensão. Muitas pessoas não sabem disso, aí pega a pensão. Pelos filhos não emancipados até 21 anos, depois de 21. Claro, se for filhos inválidos, com deficiências, se tiver qualquer idade, se for inválido com deficiência, eles entram na categoria dependente. Segunda classe é composta pelos pais do falecido e a terceira classe é composta pelos irmãos do falecido. Tudo dentro daquele que eu te falei, que tem que se provar a dependência. Os pais, por exemplo, você prova a dependência como? Que você joga ele na sua declaração e que você contribui para o seu pai. Por exemplo, você paga uma pensão para o seu pai e declara no seu imposto de renda ele como dependente, perfeito? Então, assim, os dependentes de primeira classe não precisam demonstrar que são dependentes, porque já é através da certidão de nascimento, são filhos, ou do casamento, que a esposa que já vive com o falecido, vivia com o falecido. Porque uma vez que a dependência deles é presumida por lei, você mostrou a certidão de casamento, ou a união estável, você já comprova dependências. Agora, os demais dependentes, demais classes de dependentes, que seria os irmãos, os inválidos, os pais, aí tem que comprovar, como eu falei, ou por declaração tal e outras coisas. Os menores tutelados ou enteados que demonstram a dependência econômica, os menores sob guarda, o ex-cônjuge ou companheiro que receba pensão são considerados dependentes de primeira classe do falecido. Como eu falei, tem que provar a tutela, etc. e tal. Há uma regra segundo a qual a existência de dependentes em uma classe exclui o direito da outra. Ou seja, no caso de concorrer o irmão com o cônjuge, o irmão cai, porque o cônjuge é mais forte, que é da primeira classe, o irmão é da segunda. Portanto, é importante definir os dependentes para ver isso. E aqui vem uma mudança recente, né, 2017, 2018, assinada por Bolsonaro, foi 2018, a mudança, não me recordo ao ano, mas houve uma alteração na lei que ferrou um pouco com a aposentadoria, porque antes a pensão por morte do falecido, os dependentes recebiam integral. Mas Bolsonaro, com sua astúcia, fez o quê? Cortou pela metade e acrescentou 10% por dependente. Ou seja, qual é o valor hoje da pensão? O valor hoje da pensão é 50%, mas 10% por dependente. Vou dar um exemplo. Vamos supor que o casal tinha 5 filhos, a mulher e mais 5 filhos. E aí vem a falecer. Bateu as botas, ok? E ele recebia um salário mínimo, ok? Então,
Qual o valor da pensão? Você vai pegar R$ 1.100 hoje, valor de hoje, 50%, 550. E para cada filho você vai acrescentar 10%. 10% de 1.100 dá R$ 110. Se você, aqui eu botei um exemplo exato só para você entender. Se você somar os 5 filhos, multiplicar por 110, vai dar 550. Ou seja, a pensão nesse caso vai dar integral de um salário mínimo. Mas se a pessoa ganha mais acima do salário mínimo, eu estou falando aqui de um pobre, que a maioria, né, geralmente a pensão atinge o salário mínimo, mas tem outros executivas, certo? Que, por exemplo, ganham o teto, que hoje é 6 mil e alguma coisa, em torno de 5 salários, 5 salários mínimos, 5.600, uma coisa assim, ou 6 salários mínimos. Nesse caso é 50%. 50%. Você vai pegar, vamos supor, 5 mil, 2.500. Antes não recebia os 5 mil, mas aí não tem comentário, né? Ou seja, entendeu? É 50% hoje. Se só tiver um cônjuge, vai ganhar só 550. Abraço. Nesse caso do exemplo, né? E aí, no caso se tiver, aí já vem um valor interessante aqui. Se for, no caso, se os dependentes for inválido ou em deficiência intelectual, mental, grave, incurável, o valor é 100%, não é dividido, é 100%. Ok? Aí recebe. Claro, o cara está só a bosta, né? Ainda vai pegar 50% também, né? Cruel, né? Mas enfim, se tiver essa dependência e for inválido e tal, etc e tal, 100%. Aí, independente de qualquer coisa, você tem uma questão que eu coloquei lá também, até quando pode ser requerida e quando começa o pagamento da pensão. Isso aqui também é importante. O início do pagamento da pensão, se a pessoa faleceu, quanto antes, melhor. O início do pagamento da pensão por morte será dado do óbito, quando requerido em 180 dias. Ou seja, a pessoa morreu hoje, dia 11, 180 dias, você tem que dar entrada. Você vai receber desde hoje. Se não dá entrada 180 dias, só vai receber a partir de você dar entrada. Passou 180 dias, a partir que você dá entrada, você vai perder esses 180 dias. Para os filhos menores de 16 anos, quando tiver filhos menores, o prazo diminui a 90 dias. Não, deixa eu corrigir. Para os filhos menores de 16 anos é 180 dias, ok? Então, se tiver filhos menores de 16 anos, ele tem um prazo de 180 dias e recebe desde o início. Para os outros dependentes é só 90 dias, ou seja, 3, 6, 9, são 3 meses. Se passou dos 3 meses, esses 3 meses não recebe. Se for 91 dias, perdeu 3 meses. Ou seja, fica esperto, porque você tem o cônjuge vivo, ele tem que dar entrada nesses 90 dias. Tem que dar entrada a qualquer tempo, mas nesses 90 dias, se ele não der entrada, ele pega os 90 dias. Eu tenho um exemplo que uma cliente minha perdeu 26 anos da pensão. Por quê? O filho deu entrada no INSS e o INSS requereu, teve uma exigência de juntada de documento para provar provar uma coisa mínima lá do tempo de contribuição era até lavrador, trabalhador rural. O filho vivo, porque a mãe já era uma senhora, já era porque faleceu também. O filho não foi no INSS para ver o andamento do processo e deixou passar. 26 anos depois ele me procurou, eu entrei, ela ainda recebeu, ela recebeu 5 anos. Foi depois que eu entrei, ela ainda recebeu. Mas ela veio a falecer o ano passado, etc. Então, ela perdeu 26 anos, porque ela deixou de dar entrada nos 90 dias iniciais. E foi dar entrada 26 anos depois. O início pode se dar também a partir da data do requerimento, claro, se você passar os 180 dias ou 90 dias. E por quanto tempo você pode receber? A pensão não será mais paga quando ocorrer a extinção
da parte do último pensionista, ou nos casos, se o pensionista morrer, é claro que acaba a pensão. Para os filhos enteados, menor tutelado, o irmão de ambos os sexos, a completar 21 anos. Chegou 21 anos, exceto se o pensionista for inválido, já estou ratificando, e tiver deficiência intelectual mental grave. Só nesses casos. Se tiver meia boca, não. Para os filhos, enteado, menor tutelado, inválido, pela cessação da invalidez. Se curou a invalidez, perde também. Se curou a deficiência, também perde. Pela adoção, para o filho adotado, que receba pensão por morte dos pais biológicos, também com 21 anos. 21 não, pela adoção. O filho biológico recebe a pensão do pai biológico. Aí vem outra família e adota ele, claro que a pensão foi adotada por outra família, perde a pensão. Para os cônjuges ou companheiro ou a companheira, se inválido com deficiência pela cessação da invalidez ou pelo afastamento da deficiência, respeitando os prazos legais. E assim vai. Ou seja, quem não tem direito à pensão por morte, perde o direito à pensão por morte, é importante, perde o direito à pensão por morte o condenado criminalmente por sentença transitada em julgado como autor, coautor ou participe do homicídio doloso ou tentativa desse crime cometido contra o segurado, que é aquele caso no caso assim, daquela filha que matou o pai e a mãe, vamos supor, ela teria direito a uma pensão se ela tivesse menos de 21 anos. Aí ela perdeu, óbvio, né? O homicídio já era. Perde o direito à pensão por morte o cônjuge ou a companheira ou companheiro, se comprovado a qualquer tempo, simulação, se fraudar, isso aí nesse país nosso, isso aí é conversa, porque a Georgina no Rio fraudou, tá rica e até hoje está de boa. Então, isso não... Enfim, para concluir, pensão por morte é um benefício previdenciário para os dependentes do segurado, a Previdência Social que veio a falecer. Portanto, se caso ocorrer o falecimento de um ente que você é dependente, não esqueça, se você for menor de 16 anos, isso serve para a mãe. Se tiver filho menor de 16 anos, não, 180 dias. Se for só a senhora ou o senhor, 90 dias, porque senão, se passar 90 dias, você vai perder 3 meses. Fica aí a dica. Se foi útil, dê o joinha, comente, mande pergunta, eu estou aqui à disposição. Beijo no coração, fica com Deus, maravilhoso. Espero ter contribuído.